De volta ao nosso Pod Questionando. E você já sabe que eu sempre comento sobre onde eu estou, o local que eu estou. Ô meu amigo Brodinho, onde o Pod Questionando é gravado, meu amigo Brodinho? Fala, Vaguinho! Você tá no Na Colina Estúdio, meu amigo. O especialista em podcasts. Esse é qualquer estúdio? Jamais. Jamais. Os melhores estão aqui. O melhor está aqui. Agora, eu não sei onde onde fica localizado o Na Colina Estúdio. Na Colina Estúdio fica na Colina de Santo Antônio, aqui em Aracaju. Tem Instagram? Claro, na @Na Colina Estúdio. E se eu quiser gravar o meu conteúdo, como é que eu faço? Eu entro em contato? Pelo Tem um próprio telefone? Instagram ou pode ser pelo WhatsApp 799-9987-1843. Então, o que é que você está esperando? Entre em contato agora com o melhor estúdio da Via Láctea. Repita, por favor, o nome do estúdio, Brodinho. Na Colina Estúdio. Muito bem. E hoje, de volta aqui nesta quarta-feira, hoje já dia 12 de agosto, olha só, para a nossa, 7ª edição do Pod Questionando. E é o seguinte, você que está assistindo a gente agora, você sabe qual é o papel da Insurb na limpeza urbana, na arborização, na preservação ambiental e também na conservação dos espaços públicos de Aracaju? Pois olha, no Pod Questionando de hoje, nós estamos aqui recebendo o presidente da Insurb, Hugo Exoge, para falar sobre estes desafios, as ações e também os projetos que impactam diretamente a qualidade de vida dos aracajuanos. Estou aqui ao lado, ou frente a frente, com Hugo Exoge. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Um prazer estar recebendo você aqui para a gente bater um papo. Seja bem-vindo. Obrigado, Vaguinho. Prazer é meu estar aqui participando desse podcast e tenho certeza que para mim vou dizer um prazer, uma honra, né, ser convidado, estar aqui na 7ª edição. Eu que outro dia, poucos anos atrás, tive um podcast também, participei dessa maravilha ferramenta da tecnologia, né, algo novo que nos oportuniza conversar com as pessoas, conhecer um pouco sobre a vida das pessoas e Tô por aqui, à sua disposição. Pode ir questionando. Pronto, antes de questionar você, eu já vou aqui lhe dar um presente, rapaz. Ó, presente da Esquina da Carne, eu quero que, por gentileza, você aceite. É uma bolsa térmica, pode abrir, por gentileza. Presente da Esquina da Carne, nosso amigo Givaldo Neto. Você conhece Givaldo Neto, ô Brodinho? Até demais. Já esteve com a gente, aguarde, vem aí cortes maravilhosos no nosso Instagram, inclusive quero convidar você, tá, que tá assistindo agora, a acompanhar os nossos cortes do nosso Instagram, WN Locutor, beleza? Gostou, Hugo? Gostei. Neto da Esquina da Carne. Eu sou cliente da Esquina da Carne. Recado para ele aqui, olhando para a lente. Um abraço, meu amigo Neto. Inclusive, sou cliente, minha casa compra carne na Esquina da Carne. Tá vendo? E o Neto foi quem fez os espetinhos do São João da Maestra Barbearia e da minha barbearia também. Tá vendo aí? Então merece um agradecimento especial, né? Neto, um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Que você continue mantendo esse padrão de qualidade que você mantém na sua empresa e que ela cresça cada dia mais. Meu querido Hugo, eu já quero começar da seguinte forma. Como dizia o nosso amigo Tiririca, quem é você? Quem é Hugo Exoge? O Exoge é o pai, primeira característica, o pai de Ana Júlia. Pai de uma menininha de 7 anos, linda, que é minha razão de viver. O filho de José Carisvaldo dos Santos, de Márcia Maria dos Santos. 2 trabalhadores que vieram da periferia de Aracaju e criaram seus filhos com muita honradez. Os filhos esses que é o Sidney Tiago dos Santos, meu irmão, meu amigo, meu confidente, e a Tiara Priscila dos Santos. E tiveram ainda a capacidade de trazer para perto um primo, que é o André Luiz Mendonça Santos, que é meu primo, mas que eu considero meu irmão. Então, eu sou filho de uma família simples, que teve a honra de trabalhar muito para criar seus filhos, e teve uma matriarca dentro dessa família, teve a mãe de todos, que foi a Dona Afra, a Maria Auxiliadora dos Santos, que foi minha mãe de criação.
Ela quem me criou, quem criou meus pais, quem criou meus irmãos, que infelizmente não está entre a gente. Então, eu sou um cidadão simples, que veio da periferia, que trabalhou sua vida toda diria que em funções, desde as melhores funções até vendendo água, encostando o carro. Com muito orgulho, eu tenho uma trajetória que não teria vergonha nenhuma de contar 1 centímetro dela. Eu digo a você, Vaguinho, quem sabe por onde andou, não tem vergonha de onde pisou. E eu sei por onde andei, sei onde pisei, sei de tudo que fiz para chegar até aqui. Chegar até aqui hoje, diria, na presidência da Insurb. Mas para chegar aqui, ó, o Hugo vendeu espetinho aos 15 anos de idade. O Hugo trabalhou no escritório do pai. Olha, eu vendi espetinho e meu pai já tinha uma pequena empresa, um escritório de contabilidade, e eu vendi espetinho. Eu deixei de trabalhar, comecei no espetinho antes de trabalhar no escritório do meu pai, depois de muito convite, que eu sempre gostei de empreender. Meu pai disse bem assim: meu filho, venha para o escritório, você está aí no sol vendendo espetinho. Eu sou pai, mas eu gosto de ter minhas coisas. E ele: não, mas seu pai vai te pagar aqui. Eu digo: mas o que o senhor vai me pagar aí, o senhor pode me dar como uma mesada. E ele: não dou mesada a ninguém não. Meu pai nunca foi de dar mesada, meu pai ajudava, mas não dava um valor fixo. Eu digo: então, me deixa aqui no espetinho. E aos 16 anos, fui para o escritório para ajudar ele. Imagine só, eu trabalhava no espetinho, tinha um espetinho, do sábado e domingo. E aí, saí de segunda a sexta, eu saí do espetinho. Fiquei só sábado e domingo no espetinho. E de segunda a sexta eu trabalhava no escritório do meu pai, na área de contabilidade. Trabalhei lá até os 2010, acho. 2010, mais ou menos. Em 2006, passei no vestibular Pra? para educação física. Sou professor de educação física Certo. por formação. Me formei, estudei em um colégio que me dá muito orgulho. Estudei alguns, mas um que me dá muito orgulho de falar. Apesar de ter estudado em grandes escolas, eu tenho muito orgulho de falar que estudei no Colégio Atlântico, onde aprendi com um cara lá chamado Professor Eniceu Lisboa. Ele era o dono de um grande patrimônio, quem conhece o Atalaia sabe, e ele estava de manhã varrendo a porta do colégio. Puxa, simplicidade, hein? Ele varria a porta do colégio. Quem foi aluno do Colégio Atlântico via esse gesto e eu aprendi aquilo. Aquilo ali me marcava. Toda vez que eu chegava de manhã, ele estava lá recebendo as pessoas. Ele falava: bom dia, tudo bom, meu filho? Dizendo: seja bem-vindo, vai estudar, viu? O jeito dele cativava os alunos. E aí não era um colégio de ponta, era o Colégio Atlântico. Eu estudei em outros colégios, estudei em um colégio de alto padrão aqui, que eu prefiro não falar o nome, que para Certo. mim não foi orgulho ter estudado ali. Mas o Atlântico foi o colégio onde eu Marcou estudei, você, me né? marcou. Tive ótimos professores lá, professor Givaldo, professor Barreto, professora Dani. E aí foi dali que eu resolvi fazer a faculdade, que eu sempre gostei de empreender. Eu não iria fazer faculdade, era ser empreendedor. E meu pai: faça uma faculdade. E a professora Dani, que era professora de português, ela nem sabe disso, estou contando aqui agora pela primeira Eita, vez. olha aí, exclusiva, viu? Aí ela chegou e disse: não, rapaz, você tem que fazer uma faculdade. E aí fui na época no FEIVEST da UNIT e me inscrevi para educação Mas física. por que educação física? Porque eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu Já foi atleta? joguei vôlei, futsal, fiz natação, competi em todas essas áreas. Olha que legal. Então eu gostava e eu achava que assim, o que eu gosto de fazer é o que eu quero reproduzir. Só que aí, Viver, né? quando cheguei na faculdade, graças a Deus, fui um bom aluno na faculdade. Quem pegar meu histórico na faculdade, fui um bom aluno, nunca perdi nenhuma matéria. Me formei dentro do prazo, em 2010 me formei em Educação Física pela UNIT. Só que ali, no meio, já no final, eu percebia que não era minha vocação, não era estar dentro da sala de aula apenas. Até porque eu sempre gostei muito de trabalhar. E não é que o professor não trabalhe, o professor trabalha muito, mas infelizmente não é valorizado o quanto deveria ser. E aí, em 2008, Desculpa, assim, o professor é o cara que forma os profissionais, né? As outras profissões. Então, atenção, atenção, senhores deputados federais, senadores estaduais, presidente, enfim. Minha gente, tá na hora de valorizar essa categoria fantástica, porque se não fossem os professores, as outras profissões não existiriam. Então tá na hora aí sim
De haver assim, tipo, poxa, isso aqui é óbvio, nós temos sim que valorizar os professores. Então, desculpa aí atrapalhar seu raciocínio, mas vale, né, esse lembrete, vale isso aqui, porque todos os professores, ó, um beijo e sintam-se abraçados. Desculpa, Hugo, mas pode continuar. Então, aí em 2008, quando eu estava na faculdade, eu tinha o espetinho, tinha parado o espetinho para poder comercializar ser camelô. Além do escritório, eu era camelô, O quê? eu vendia bugiganga, mas o meu forte naquela época foi quando eu comecei a vender ingresso. Ingresso. Eu era cambista. Caramba. Eu viajei em Salvador para vender ingresso, viajei em Maceió para as grandes festas, né? A gente viajava para vender ingresso. E eu fui cambista que para muitos, me ajudou muito. Foi como cambista que eu consegui comprar meu primeiro apartamento. Em 2009, eu trabalhava no escritório do meu pai e aí parei de vender espetinho Uhum. e trabalhava vendendo ingresso. Eu aluguei meu carrinho de espetinho, aluguei a uma pessoa para que pudesse produzir e fui vender ingresso. Juntei um dinheiro para dar entrada no meu primeiro apartamento. Olha Em que 2009 legal. eu comprei um apartamento lá na Aruana, que hoje é o apartamento onde minha filha mora. Uhum. E fiquei muito feliz porque, assim, estava no escritório e estava começando a vida com um jovem, eu tinha 21, 22 anos, e tinha comprado seu primeiro empreendimento. Muito, muito Em bom. 2010, com o suor do meu trabalho, que era isso que, assim, meu pai começou a entender que aquilo ali era... Eu não pedi um carro ao meu pai não me deu um carro. Meu pai me ensinava como, ó, vá por esse caminho, vá empreender, me deixava à vontade. Sabedoria. Em 2010, eu comprei meu primeiro carro, na época um Corsa Classic. Oh. Então, assim, veja, vem aquela trajetória, era um estudante, fazia faculdade, em 2010 me formo, mas quando eu me formei eu já vendia abadá, já tinha meus negócios, minha viração, como eu dizia, pai, meu pai, eu tenho que ter minha viração, eu tenho que ter minhas coisas, eu tenho que correr atrás. E nunca deixei de fazer política. De 2 em 2 anos tinha eleição, eu coordenava Já a isso o quê? A eleição. partir de 2010? Em 2006 eu trabalhei na eleição entregando santinho. Hum. Em 2008 entregando santinho e coordenava uma pequena equipe. Em 2010 eu coordenei uma grande equipe na época na eleição do professor Anderson Góes para deputado. Em 2010 em 2012 eu ajudei, participei da coordenação da eleição do ex-governador João Alves Filho, com muito prazer. Tive o prazer de trabalhar na eleição vitoriosa dele para a Prefeitura de Aracaju. E foi ali que, assim, foi a primeira eleição grande que eu trabalhei, de fato. Mas, não, essa aqui tinha uma estrutura para que a gente pudesse mostrar o trabalho. Dali por diante, eu, graças a Deus, tenho trabalhado em grandes campanhas e temos sido vitoriosos algumas vezes. Perdemos algumas, ganhamos outras, faz parte da democracia, né? E só para concluir, Pode concluir, meu em querido. 2010 eu era formado em educação física, fiz na época era um teste de seleção que tinha para a prefeitura de Aracaju e passei em 2011 nesse teste. 2011. Em 2012, quando me convidaram, que eu assumi ainda por 3, 4 meses, Qual foi? educação setor? física. Ah, já. Na minha área. Certo. Só que eu assumi esse teste era cuidador na época, Cuidador. chamado de cuidador. Mas você ficava como um professor na sala de aula, Certo. que era para crianças, Certo. que era a minha formatura, ou meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, ele foi voltado para crianças de 0 a 6 anos, que é o que eu sempre gostei muito de trabalhar, Legal. que era o desenvolvimento psicomotor para jovens de 0 a 6 anos. Então eu estudei aquilo. E aí quando eu vi, eu disse, não, eu quero trabalhar É isso que eu cuidador. Só que aí, infelizmente, quando eu era um turno só, entrava 7, saía 1, só que o salário era muito pouquinho. E assim, eu não me sentia à vontade em fazer o que alguns colegas faziam, que, não, irmão, você vai quando dá, aí pelo menos é o fixo. Eu não me sentia à vontade, e foi ali que eu disse, pô, para ser professor tem que ter muito amor. E eu tenho amor, mas eu preciso pagar a conta. Eu já tinha um carro, prestação de um carro e prestação de um Do apartamento. apartamento. Os dois juntos, o salário não dava para pagar nenhum inteiro. Poxa, aí. Aí eu disse, não tem como. Aí eu fui lá, entreguei, só não dá para mim, eu entreguei na época com muita dor, porque eu gostava muito das crianças que trabalham comigo. 4 meses, você se apega muito às crianças. Chamava de tio. Tio. E aí pronto, voltei para empreender. Nesse período aí eu já fazia o curso de corretor de imóveis. Rapaz, você não fica parado
parado não, Aí né? Eu fiz sempre o ficou curso de parado. corretor de imóveis, Hum. deixei de ser professor, eu não ia voltar para ser cambista, porque assim, o câmbio continuou fazendo parte de mim, mas como uma via, algo que era uma via Extra. extra. Eu disse, ó, eu vou voltar para ser cambista, que dá para pagar minhas contas, mas eu quero algo que me dê dinheiro. E foi na época que o mercado imobiliário estava no auge, eu vou fazer esse curso. E fiz o curso de técnico de transações imobiliárias, me tornei corretor de imóveis. Se quem pesquisar aí, tem aí, logo meses depois, eu estava dando entrevista na TV Sergipe, me destaquei na área, ganhei dinheiro como corretor de imóveis também, graças a Deus. Não basta Assim, ser mais um, tem que ser um. Né? e é essa a minha missão. Tudo que eu faço, tudo que eu me proponho a fazer, eu busco ser o melhor ou estar entre os melhores. Isso. E aí, sou corretor de imóveis, fiz o curso de técnico de transações imobiliárias, me tornei corretor de imóveis e virei uma referência, graças a Deus. Tenho vários amigos que hoje dizem, ó, quem me convenceu a comprar esse apartamento foi você. Se hoje estou no meu Eu dizia, lugarzinho. rapaz, dá para você pagar, parcela, isso aí você vai financiar. Na época o financiamento bancário era muito bom, o valor, as prestações. Aí eu chamei os amigos, rapaz, vale a pena. E aí, graças a Deus, virei referência. Vendi muito bem imóveis, fui uma referência não digo para todos, mas para parte da categoria. Que exemplo, hoje quando eu vejo um corretor andar de blazer, aí eu pego minha foto de quando eu entrei para vender imóveis, Isso 2011, 2012? 2012, Uhum. ninguém andava de blazer. Era só os corretores da Sely, que na época tinha quem vendia Sely andava. Eu vendia tudo e andava de blazer. Porque eu digo, rapaz, eu tenho que se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar? Verdade. E aí, exemplo, hoje você vê um corretor com um tablet. Mas imagine que em 2015 eu atendia meu cliente com um tablet. Aí Sempre à frente. uma coisa interessante disso aí, em 2013, como eu trabalhei na campanha de João, em 2013, final de 2013 mais ou menos, eu fui chamado para ir para a gestão. Eu saí quando eu entreguei o cargo. Certo. Eu fui chamado para ir para a gestão, para a Secretaria de Turismo, na época Walker Carvalho. Ele foi o coordenador da campanha, disse, quer vir trabalhar aqui comigo? Eu disse, rapaz, vou, mas depende do salário, porque esse salário, ele Tem não, que valer rapaz, a pena. Você vem para cá, você vem para me ajudar e depois a gente vai ver se melhora. Eu disse, tá bom, mas se for para ficar preso com um salário que não vale a pena, na época, lembro como hoje, Lembra? comecei lá, salário era R$ 1.600. Quando era professor, era 1.300, ele está R$ 300 a mais. Eu disse, vamos ver o que dá. E eu comecei como auxiliar de almoxarifado. No segundo mês, eu virei coordenador do almoxarifado. No terceiro mês, precisou, eu lembro até hoje, a maior divulgação que Aracaju já teve, o Val, que era secretário de turismo, foi a divulgação de Aracaju na TV TAM, que era uma TV de bordo que tinha Legal. no mundo todo. Uhum. E aí o pessoal da TV TAM viria para Aracaju para fazer uma gravação e alguém tinha que receber esse pessoal. E ninguém podia. Quem é que vai receber esse Eu vou. Aí ninguém podia, era final de semana. Eu digo, rapaz, eu vou. Uhum. Vai, eu digo, vou. Eu não tinha nada a ver com o setor de eventos, mas eu conhecia a área de eventos. Eu disse, eu vou. Então vai, eu disse, vou. Topei o desafio. Atendi a TV TAM, acho que de uma maneira que agradei, porque eles mandaram um e-mail para o secretário agradecendo. Poxa, legal. Agradecendo a recepção que Aracaju deu. E olha, esse trabalho, apesar que eu estava na prefeitura de Aracaju, esse trabalho foi feito em Pirambu, São Cristóvão, Itabaiana e Aracaju. E eu quem acompanhei nos 4 municípios pela Secretaria de Turismo, na época secretário Walker Carvalho, e o adjunto Fábio Andrade, que hoje é o secretário de Turismo de Aracaju. Aí eu fiz o trabalho, e aí foi quando o secretário Walker me chamou e disse, rapaz, eu acho que você tem que ficar no setor de eventos. Me tornei coordenador de eventos, criei o projeto Pôr do Sol de Aracaju, que era aquele rapaz tocando sanfona no Rio, e entrei na área pública, como cargo comissionado, na época era um cargo de confiança, e fui crescendo dentro da própria instituição. Comecei com salário de R$ 1.600, R$ 1.700, eu não lembro, mais algo. Quando eu finalizei A trajetória a dentro. trajetória dentro, finalizei coordenando a campanha, que foi uma campanha que o Dr. João estava doente já. Meu salário até julho, que foi quando eu pedi para sair para ir coordenar a campanha, que é natural, quem está na gestão tem que sair para coordenar a campanha. E meu salário era 3 vezes o que eu comecei. Por quê? Porque eu desenvolvi um trabalho diferente lá dentro.
Então, assim, esse é o Hugo. Hugo é um cara que tudo que se propõe a fazer, ele se propõe a fazer com seriedade e que busca ser o melhor ou estar entre os melhores. Primeira pergunta que me fizeram na gestão da Insurb, quando eu cheguei lá, todo mundo... Aí fizeram a pergunta, o que é que você, Hugo, pretende fazer politicamente? Você é candidato a quê na próxima eleição? Porque eu já fui candidato uma Já vez. foi candidato? Já fui em 2020, fui candidato na chapa da prefeita Emília para vereador, porque a gente Certo. fez uma chapa para manter Certo. a eleição dela. Certo. Aí eu disse, eu sou candidato a ser o melhor presidente da história da Insurb. Aí eu, gente, e você não é candidato a nada? Eu disse, não sou candidato a deputado, que pensaram que eu seria. Não sou candidato a vereador, porque não tá no plano. Só se Deus, a gente fala hoje uma coisa, só se Deus chegar e dizer, ó, meu filho, Não é assim, é não é desse assim, jeito. é desse jeito. Aí é diferente, mas a minha pretensão é zero, não tenho pretensões políticas eleitorais, eu gosto dos bastidores da política. E, voltando para continuar, em 2016, coordenei a campanha do prefeito João Alves, perdemos a eleição, que sabíamos ele estava muito doente, mas para mim foi uma honra coordenar a última E uma campanha. experiência fantástica. Uma experiência fantástica. A campanha do maior governador, o maior político da história de Sergipe. Eu tenho o prazer de dizer que eu coordenei a última campanha dele, sabendo as limitações que ele tinha, e aprendi muito naquela campanha. Então, eu fico muito feliz em ter feito parte desse ato marcante na história política de Sergipe. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo recebe críticas. Qual é o comportamento de Hugo Exorge ao receber uma crítica? Veja, para mim, crítica tem dois tipos de crítica. A crítica construtiva e a crítica por criticar. Aquele cara que está criticando só porque quer falar mal de você. Então, assim, quando a crítica é construtiva, eu levo para mim, vejo onde eu estou errado, porque ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Aí, se eu tiver uma crítica que eu perceba que é uma crítica construtiva, eu digo, ó, veja aqui onde é que eu errei. E tento melhorar. Se a gente não reconhecer o erro, a gente não melhora. Agora, se for uma crítica destrutiva, uma crítica que a pessoa faz só, você é isso, você é aquilo, você vê que não tem fundamento, não me atinge. Sabe por que não me atinge? É o que eu digo, ó, quando alguém te acusa de algo, ou te critica de algo que você sabe que não fez, você não vai tremer uma vírgula com isso. Eu não tremo uma vírgula. O cara vai tremer com uma crítica que não foi você, que você não fez. Ó, eu vou dar um exemplo de uma crítica, de uma coisa que aconteceu. Eu tinha um carro alugado. Era justamente isso que eu ia pedir a você, um exemplo de uma crítica construtiva e uma que realmente é, ou seja, só para destruir a imagem da pessoa. Eu tinha um carro alugado, carro de motorista aplicativo. Eu sempre gostei de fazer minhas coisas e investir em uma coisa. Eu tinha um carro que eu comprei, esse carro, e quando eu comprei o carro, comprei para alugar. Financiei, o nome estava bom, financiei sem dar entrada. Veja que a ideia sempre é... Financiei sem dar entrada e aluguei esse carro. Com propósito já justamente para isso. Para alugar. Aí o aluguel do carro paga a prestação. No final, o carro fica para mim. E não sai nenhum Não centavo saiu R$1 do seu meu bolso. Assim eu fiz, aluguei o carro. Motorista dirigindo o carro, o motorista de aplicativo dirigindo o carro, acabou atropelando uma pessoa. Poxa, Consultaram a placa desse carro, o nome de quem? aí tava no meu nome. Só que ele atropelou e não teve nada demais. Sim, teve um atropelamento, foi grave, mas a pessoa não quebrou nada. E aí me ligaram. Rapaz, aí o cara já ligou me detonando e eu disse, meu Deus, eu atropelei quem? Eu nem lembrei do fato. Aí eu disse, moço, por favor, ele bem arrogante, ignorante. Você queria matar meu filho? Moço, por favor, me Calma, diga respira, só uma respira. coisa. Que carro é esse? Aí foi quando ele disse, Aí eu disse, não, moço, deixa eu explicar. Esse carro é um carro alugado, é meu. Porém, o senhor está certíssimo. Só que o senhor está falando com a pessoa errada. E aí ele parou e disse, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para que o condutor desse carro entre em contato com o senhor. E aí ele estava armado, sabe? E aí ele parou, respirou e o condutor do carro entrou em contato com ele. Qual foi o problema? Foi lá, eu disse, olha, você tem que ir lá, atender o rapaz que se atropelou, você não deu socorro. Aí ele me explicou, olha, não foi porque eu não dei socorro, Hugo. Eu, de fato, quando eu vi, eu pensei que tinha sido um cachorro. Olhei para trás e não vi. Ele estava vindo olhando para o lado da justificativa do condutor. E bateu, topou na bicicleta, assim, não foi algo. Só que as palavras que o cara disse, eu passei quase 3 minutos escutando aquela... E eu pensando, meu Deus.
E ali era uma crítica. Você é isso, você é aquilo, é Aí começam os irresponsável. xingamentos, né? E Começam aí os eu xingamentos. entendi o desespero. Eu digo, imagine, seu filho foi atropelado e o cara não prestou socorro. Ele tá certo ali. Reação do pai. Mas aquele questionamento que estava ali, tudo que ele estava falando era uma coisa que não era eu. Eu jamais iria atropelar sem. E se evadir do local, né? Do Então, local. o que aconteceu? Na minha cabeça eu respirei, eu digo, calma, se eu for estourar aqui vai ser 2. E aí eu fui e falei, disse, calma, identifiquei o erro. Foram críticas. Olha, se eu falar as palavras que ele me disse durante esses 3 minutos, a gente acha que até o YouTube vai diminuir. E eu escutei aquilo com muita tranquilidade e disse, ó, esse não sou eu, esse cara que tá falando não sou eu. Quando ele parou, eu fui lá e disse, amigo, pedi para que o motorista fosse lá encontrar com ele. E o local realmente era muito escuro. Então, não tinha visão. Eu disse, eu pensei que era um cachorro, local escuro, eu não parei. Bateu no Até com medo de um assalto, qualquer coisa. bateu no guidão da bicicleta. Foi algo muito... E aí, ele se ouviu. Na hora, eu pedi para ver o carro, não tinha nada. O carro só tava o retrovisor quebrado. Aí eu disse, pronto. Então, veja. Aquelas críticas não era para Hugo. E às vezes acontece. A pessoa tá achando que você tá fazendo algo errado e você não está fazendo. Então, se essa crítica não é uma crítica construtiva, você tem que... Ó, não é comigo isso aqui. Esse fardo não é meu. E aí eu vou dizer críticas que são construtivas. Essa daí não é construtiva, eu vou lá e resolvo o problema e busco tirar de mim esse peso que não é meu. Aí eu vou dizer uma crítica construtiva. Eu sou um cara que sou explosivo. É a natureza do ser humano. Às vezes eu tô aqui, tem algo que você... Nesse dia que ele falou comigo... Você tava... Eu tava... Mas eu sou um cara explosivo. Talvez ele viesse e eu tivesse sido explosivo. E aí eu teria errado. Nesse momento, qual é o problema? Ser explosivo. E eu escuto muito isso. Hugo, rapaz, você tem que ter calma, você tem que respirar antes de tomar atitude. Ó, graças a Deus, eu tô buscando aprender a ser mais. Isso por conta do cargo que eu estou hoje. Isso porque eu sei que hoje, quando eu falo não em nome de Hugo só, eu falo em nome de Hugo, presidente da Insurb. Então, qualquer crítica que venha, eu tento que amortizar para responder não só como Hugo, como presidente da Insurb. Essa é a crítica construtiva que eu recebi por vários amigos. Calma, amigo, ó, você não pode explodir na hora. Ouça, se concentre, busque ver qual é a resposta adequada para esse momento. Porque se você responder de forma explosiva, você pode perder a sua razão. Você estava certo, porém pode agora Pode se perder tornar a razão. errado. Então, esse é um defeito meu, que é ser uma crítica que fazem a mim, que eu acho uma crítica construtiva, que é ser explosivo naquele momento. Isso em várias situações. Então, hoje eu busco respirar. É algo que eu preciso controlar, mas é uma crítica construtiva. Quem disser, ó, o é estourado, pode acontecer, porque é da natureza. Nunca agredi ninguém, nunca... Mas o tom de voz na hora, dependendo de como a pessoa venha fazer a crítica, eu posso responder de forma... E aí bota tudo a perder. Então, é uma crítica construtiva. Quem chega para mim e diz, Hugo, calma, seja mais calmo, respire antes. A pessoa está fazendo uma crítica, você é muito explosivo, mas está me ensinando algo que pode ser melhor para mim. Está me dando uma crítica construtiva, seja menos explosivo. Então, essa é a crítica que eu levo como aprendizado. A questão da gente ouvir muito é muito bom. Às vezes a gente precisa ouvir mais do que falar, né? E assim, você ocupa um cargo importante no município de Aracaju. E assim, pode ter certeza que você não ouviu só uma crítica. Você já ouviu muitas críticas, né? Então, realmente você tem que estar preparado para isso, porque a sua reação é o que vai dar prosseguimento ou não a uma possível discussão, né? Então, isso é importante, você ter sabedoria, você ter calma, até porque também, no caso específico desse atropelamento aí, o cara, de certa forma, o pai não estava errado, porque ele saiu em defesa do filho, Com né? certeza. Mas, assim, quando você começou a falar com ele com calma, ele desacelerou e disse, opa, preciso ouvir também. Qual foi o erro que eu vi naquele momento? Ele não sabia, é o que eu digo, a condução da coisa, ele não sabia quem estava conduzindo. E as críticas que ele... Você é irresponsável, eu sabia que não era eu. Você é irresponsável, você é isso, você é aquilo, as palavras, como ele disse. Ali não era eu. Ali não era eu. Até assassino
Meu Ele, Deus. imagine. Uhum. E aí, assim, poxa, calma que isso aí não sou eu, não foi eu não, porque... Mas é isso que eu tô dizendo, foram críticas. E aí eu vou te dizer um exemplo, você falou de crítica, eu vou levar um pouco pra gestão. Certo. Pra gestão da Insurb. Qual Porque foi? eu quero chegar daqui a pouquinho a como você chegou na Insurb, ao cargo de presidência da Insurb. Então vamos chegar assim lá. Uhum. Então assim, a crítica que você recebeu na Insurb, que foi a crítica mais dura, Vamos lá. é a crítica, para mim, e veja, a população estava certa. Não estou dizendo que ela estava errada. Só não estava culpando a pessoa certa. No serviço público, a gente tem empresas que são terceirizadas. E essas empresas, ela, até para tirar ela entra através de um processo, seja uma licitação ou um processo emergencial, ou seja lá qual for, ou entra, ou para ela entrar, ela entra dessa forma. E para sair, ela precisa de um processo para que você retire também. Você não pode chegar do dia para a noite e tirar ela. Tchau. Não é assim. Então, existe um rito. Uhum. E aí eu recebi uma crítica com uma empresa de coleta de lixo que nenhum processo que fizemos, ela deu um valor muito baixo, muito aquém, e essa culpa não é minha, é dela. Ela dá um valor muito, muito aquém do que... Para poder entrar, Pra poder entrar. prestar o serviço. Só que quando ela começa a prestar o serviço, ela viu que aquele valor era baixo. E aí ela começa a questionar. Eu digo, olha, você tem que prestar o serviço. Não foi eu quem dei esse valor, quem deu esse valor foi você. E aí eu recebi as críticas da população, porque a cidade estava suja, e estava. Porém, aquela culpa não era minha. Como é que a gente faz? Começa a fazer o rito para que aquela empresa saia. E aí a gente fez o rito necessário, que obriga ela a ser desligada da função que ela estava exercendo. Então, para mim, as críticas que eu recebi ali eram críticas duras. Foi acho que meu pior momento na gestão, porque assim, a pessoa estava falando algo que realmente acontecia, a cidade estava suja. E eu lembro como hoje, o que mais doeu em mim, como eu disse, minha filha é minha vida. Foi quando uma coleguinha da minha filha chegou no colégio dela e disse, papai, Júlia, seu pai tá deixando a cidade suja. Poxa. E aí minha filha me encontrou Quantos aninhos? com 6 anos de idade, ela tem 7 agora, disse, chorando quando ela me encontrou, papai, ela disse que você, minha coleguinha, disse o nome da coleguinha, disse que você tá deixando a cidade suja, que você que tá sujando a cidade. Aí eu fui explicar a ela, imagina se explicar para uma criança de 6 anos. E o que é que eu poderia dizer a ela? Papai vai resolver o problema, existia. Aí por isso que doeu em mim aquilo. Esse papai vai resolver o problema, mas a culpa não é de papai. Mas papai vai resolver o problema. E aí logo depois de ter deixado ela no colégio, tinha uma entrevista à TV Sergipe. E minha filha assiste. Toda vez que tem uma entrevista minha filha vai assistir. E aí eu assistindo, eu dando a entrevista, eu tinha que passar a segurança, porque eu sabia que minha filha ia assistir. Não foi para a população só que eu tava falando para minha filha. E aí eu cheguei na entrevista, tava dando entrevista, e falei, peço 15 dias para resolver o problema, porque eu sabia que já estava sendo resolvido. Porque seria o tempo hábil para regularizar. E disse bem assim, vai dar tudo certo. Daqui a 15 dias eu quero voltar aqui e dizer que Aracaju está limpa. Aí deu uma risada no final. Meio que assim... Passou tranquilidade. Passei tranquilidade. E aí um amigo que estava assistindo, especialista, disse, rapaz, como é que você tá dando uma risada num tema tão... Você tinha que falar... Aí eu disse, olha, deixa eu explicar. Aquela risada ali, eu tava dando uma risada, tentando buscar, passar tranquilidade, apesar de não estar tranquilo, porque eu tava pensando na minha filha que estava assistindo lá. E ela não podia me ver nervoso, porque eu tentei passar essa tranquilidade para ela, porque ela chorou muito. Quando eu expliquei, ele, rapaz, eu disse, foi isso. E aí, 15 dias depois, 12 dias depois, a cidade já estava organizada. E aí eu pedi a TV Sergipe, eu pedi a TV Atalaia, disse, agora eu preciso falar às pessoas. Falar às pessoas que a cidade está limpa, que foi regularizada. E desde esse dia, que a cidade não tem um atraso na coleta de lixo. E aí, graças a Deus, e esses guerreiros que são os garis, as margaridas, os agentes de limpeza da nossa cidade, a gente consegue emergir, crescer, e hoje somos referência no Nordeste em limpeza pública. Veja, para minha filha hoje, né? Para minha filha hoje é um orgulho, mas ela sofreu, ela chorou por conta daquilo. E eu digo para minha filha é um orgulho porque hoje, se você estiver do lado de minha filha e você jogar um papel no chão, ela vai lá, cata e diz, moço, não, por mais que ela não te conheça, não suje o som não, porque meu pai que limpa a cidade. Poxa. Você não viu não que a cidade tá limpa? Isso aí arranca de você o quê? O que te traz numa cena dessa, meu irmão?
me traz a função. Eu acho que eu hoje estou aqui com a missão, na Insurb com a missão, mas assim, a gente, na Terra, Deus nos dá uma missão. Quando minha filha nasceu em 2019, e aí são passagens que Uhum. aconteceu, eu acabei no Instagram, porque alguns amigos diziam, e você, como é que você vai ser pai? Você não disse, rapaz, eu dou banho. E eu fiz um vídeo no Instagram dando banho em minha filha. Uhum. E meu Instagram, quando ela nasceu, eu tirei o meu nome, Hugo Esos, e usei pai de Ana Júlia. E com isso a TV Sergipe viu aquele vídeo eu dando banho em minha filha, que era um vídeo bem didático, eu ensinando como dar banho para perturbar com os amigos. Eu não pensava em sair na TV Sergipe por conta disso. E foi próximo do Dia dos Pais. Oh, que Aí teve o interessante. pai do ano da TV Sergipe, e a TV Sergipe perguntou se poderia me entrevistar. E eu fui entrevistado como o pai do ano na TV Sergipe, por conta daquela maneira como eu tratava a minha filha, como eu cuidava da minha filha. Então, assim, é coisa que, poxa, até como pai eu busco ser o melhor pai. Eu sei que eu sou falho, todo mundo tem seus defeitos, mas eu busco ser o melhor pai possível para minha filha. Eu digo com muito orgulho que todas as primeiras vezes de minha filha, eu estava lá. Todas. Primeira vez que ela foi à praia, primeira vez que ela foi à piscina, primeira vez que ela foi ao shopping, eu vou levar ela primeiro dia de aula. O dentinho dela, tudo. Eu sou separado da mãe da minha filha, que é uma amiga, que é a Monique, mas a gente tem uma relação de irmandade. Ela é minha irmã. Para todos que conhecem a nossa relação, a Monique é como se fosse minha irmã. Por quê? Porque a gente juntos, a gente tem uma missão, cuidar da nossa filha. A gente não tem absolutamente relacionamento nenhum de homem e mulher, nada, nem fala sobre isso. A gente só tem uma coisa em comum, a minha filha. Então, essa é mais uma coisa que eu busco fazer, e eu busco ser o melhor. Eu vou ser, até o final dos meus dias, eu vou tentar ser o melhor pai para minha filha. Um gesto desse aí, que é quando a gente separou, aí todo mundo dizia assim, imagine, 2 jovens se separando, Uhum. o que tem, eu tinha 2 carros, eu tinha um, ela tinha outro, e um apartamento. O que a gente tinha em comum era um apartamento. Aí todo mundo dizia, não, tem que vender o apartamento e dividir para os 2. Uhum. Porque o apartamento era dos 2, eram casados, era dos 2, a gente comprou. E aí todo mundo pensa, não, é o certo, dividir, porque só tem um. Uhum. Você vai morar na rua, Tinha 2 carros, um carro para cada um. um carro Agora para o cada, o apartamento só tem apartamento um. tem que vender. E aí quando a gente conversou, na época ela, não, porque eu acho que deveria vender. Eu disse, não, eu abro mão da minha parte, você abre mão da sua parte, e a gente deixa para nossa filha. É Júlia? Ana Júlia. Ana Júlia. A gente deixa para nossa filha. Aí ela, mas Hugo, ela é uma criança. Ela disse, não, não tem problema. Se você quiser morar, você pode morar e ficar aí para você até o dia que ela fizer 18 anos. 18 anos, a gente passa para ela. Ela, mas Hugo, acho que a gente pode, no início ela dizia, a gente pode construir, cada um comprar o seu, você vai ficar sem nada. Eu disse, eu não tô sem nada, eu tenho um apartamento que minha filha mora. E assim eu fiz. A gente separou, o apartamento tá lá, o apartamento é no meu nome, mas na separação dos bens, Já ficou está claro, determinado. determinado, que tem um apartamento que é da Ana Júlia, e quem estiver morando, no caso dela, que mora hoje, paga a prestação, que é uma prestação irrisória. Uhum. Mas por que eu fiz aquilo? Porque a única coisa que eu tenho a dar à minha filha é educação e moradia, que é o local onde ela hoje mora, que é o apartamento que a mãe convive com ela, que é dela. Então, assim, eu busco ser o melhor pai. O que eu tinha era aquilo para dar. E faria 1000 vezes se fosse necessário. Então, assim, mais uma das coisas que, Uhum. se é para dar, eu faço melhor. Se é para fazer, faço melhor. Eu acredito que fui um grande corretor, modesta parte falando. Fui um bom aluno na Um universidade. bom vendedor de espetinho. Fui um bom vendedor de espetinho. Fui um bom cambista. Eu lembro quando começou a vender ingresso, eu vendia ingresso todo arrumado. E os vendedores de ingresso chegavam suado no lugar e eu chegava todo arrumadinho. E eu vendia muito. Aparência, né? Aparência. E eu vendia muito. Muito mesmo. Tipo assim, eu vendia 100 ingressos e eles vendiam 50. Por quê? Porque eu sempre buscava ser muito A educado. comunicação, Tá? tal. E aquilo ali fez com que alguns amigos que também vendiam ingressos começaram a fazer a mesma coisa. Rapaz, acho que vale a pena dar um Ou pouco seja, mais melhorou o serviço. melhorou o serviço. Então, assim, a gente aprende todos os dias, acho que as pessoas aprendem comigo e eu aprendo com outras pessoas. Isso é importante. No câmbio eu aprendi muita coisa, vendendo ingresso eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a valorizar R$1 que seja. Eu vou dar um exemplo de... A gente vendia ali na frente do shopping, às vezes para vender um ingresso, o cara passava de carro, a gente ia correndo atrás do carro para vender o ingresso. E aquele ingresso, o lucro era R$5. Aí eu
Vendia o ingresso e ganhava R$ 5. Aí, teve uma vez numa reunião de corretores de imóveis, aí o cara comentou comigo: rapaz, eu não aceito humilhação de cliente. Cliente que me humilhar, e contou um fato lá, Uhum. e disse: eu vou me humilhar por causa de 5.000 conto de comissão. E eu escutando aí, todo mundo a favor dele. É quando parou, eu disse: meu amigo, veja, eu não sei até que ponto você pensa que é uma humilhação, mas eu vendendo ingresso, às vezes eu corria atrás do carro para ganhar R$ 5. Imagina 5 mil 5 mil reais. reais. Meu amigo, ele só não pode me bater. Agora, o que ele estiver falando, desde que ele não atinja a minha integridade física, nem mental, que assim, me tire do meu centro, eu não tenho problema nenhum. Ele vai falar, eu vou aceitar e vou concluir a venda. Uhum. Aí ele disse: não, eu não vou atender ele mais não. Eu disse: manda que eu atendo. Manda pra mim. Atendi o cliente, veja como são as coisas. O cliente realmente era um senhor, seu Brito. Imagina, não ganhou nem 5 mil, ganhou 10 mil logo. Eu ganhei os 5, mas ele virou meu cliente, e depois eu vendi o apartamento do filho dele e virou meu amigo, Tá seu Brito. vendo aí? Então, assim, é da natureza da coisa. Eu aprendi, eu valorizei os R$ 5, não ia valorizar 5 mil pra você ganhar no apartamento? Eu disse: manda que eu atendo ele. Poxa, é só pra atender, atendo ele. Então, assim, a gente aprende muita coisa. Eu valorizo R$ 1 que seja. R$ 1 que seja, eu digo: rapaz, tem valor isso aqui. Eu hoje sou empreendedor, eu tenho uma barbearia. E eu converso com... Aqui em Aracaju. Em Aracaju. Eu converso com os meus colaboradores isso. Eu digo: olha, a gente tem que ser o melhor. Se a gente não for o melhor, Mais um tá se a assim, gente né? for mais um, tá cheio. Cheio de mais um. Tem que Tá ser cheio. Tem que ser a barbearia. o produto ou o serviço, ele tem que ser sinônimo do produto ou do serviço. Assim como uma marca famosa aí de refrigerante. Né? Né? Hugo, eu vou pedir licença a você. Eu sei que sobre esse tópico aí, eu sei que, olha, nós teremos que marcar aqui uns 30 episódios aqui de podcast, porque, Bradinho, você já viu que o homem tem história, né? Mas, Hugo, é exógeno, não é exógeno, né? Só corrigindo, né? José é o contrário. José ao contrário. Ah, certo. Eu vou pedir licença a você um instantinho só, porque, claro, né, que eu preciso valorizar quem me valoriza. Isso é importante, tá? Gratidão é uma palavra fantástica e maravilhosa, e ela me segue sempre, tá? Quero aqui fazer um agradecimento aos nossos colaboradores, as pessoas que contribuem para que o Pode Questionando exija, e eu vou pedir ao meu amigo Brodinho para que possa agora, nesse exato momento, passar um pequeno vídeo aqui mostrando quem nos valoriza. Assista aí. Bom, viu aí que importante? Vamos valorizar, vamos agradecer. Ó. Muitos costumam pedir, mas poucos lembram de agradecer. E eu sou muito grato a esses nossos patrocinadores aqui, porque sem eles o Pode Questionando não existia. Eu quero voltar a um tema que eu, olhando aqui no fundo dos seus olhos, eu vi que você se emocionou. Ana Júlia, tá? E aí, com certeza, você falou que ela assiste todas as suas entrevistas e eu tenho certeza que ela agora, nesse exato momento, está nos assistindo. Beijo do tio, tá bom? Eu queria que você, olhando para esta lente aqui, fizesse agora uma mensagem para ela, dissesse algo para Ana Júlia. Fique à vontade. Minha filha é minha vida, como eu digo. As pessoas não entendem o quanto eu sinto dói, às vezes, por não estar tão próximo, filha. Ela sabe quando ela chega perto de mim, ela faz assim: papai, pega minha barba assim: você tá triste? Quando eu tô triste, ela sabe. Quando ela quer algo, ela vem falar comigo, ela diz: papai, eu queria isso, posso? Nada me dá mais orgulho do que a índole, o caráter de minha filha. Eu assim, todo mundo vai gabar o seu filho. Mas, filha, você... Pra mim, eu tenho um orgulho do seu jeitinho, da maneira como você trata a vida, da maneira como você tem sentimento por tudo, por seus avós, por seus tios.
você é um presente de Deus na vida do seu pai. Eu quero dizer que sem você, minha vida não teria sentido algum. Te amo muito. Beijo do seu papai. Oh, que coisa bonita! Isso é importante, viu, gente? Isso é importantíssimo. E agora, domingo agora, né? Foi o Dia dos Pais, e aí, vê só, um pai emocionado aqui no nosso Pode Questionando. Meu querido Hugo, eu quero saber como foi a sua entrada na Insurb, tá? Como foi que surgiu esse convite e o que significa a Insurb para você? Veja, foi uma coisa bem interessante a Insub, porque muitos pensavam que foi um acordo, um compromisso, vai fazer. Hugo trocou isso na eleição, fez esse compromisso com a prefeita Emília. E a prefeita Emília, nada disso aconteceu, foi uma escolha dela. E como foi que chegou essa escolha? Emília, em 2022, pós-eleição, onde ela foi candidata a vice-governadora, que venceu a eleição junto com Valmir de Francisquinho, e hoje quem está aí é o terceiro colocado, mas ela venceu a eleição junto com Valmir. Então, ela me convidou para fazer parte do grupo de assessoria dela na Câmara de Vereadores. Certo. E eu fui assessor da Emília durante 2 anos, assessorando ela na parte política e na Câmara de Vereadores. Então, essa assessoria que eu dava à Emília fez com que a gente se aproximasse mais ainda, porque eu dava assessoria a ela. A gente se aproximou muito na campanha. Uhum. Tive muito prazer de conviver. Quem conhece Emília, admira Emília. É impossível você conhecer ela e não admirar ela como ser humano, como política que ela é. Mas, assim, o coração de Emília, como uma mulher de fé, ó, eu não conheço ninguém que seja tão temente a Deus, que segue tantos planos de Deus, que acredita tanto nas coisas de Deus, como a prefeita Emília Corrêa. E aí, assim, a gente foi se aproximando na campanha de 2022, alinhou muito por conta da eleição de prefeita, que eu tive o prazer de coordenar a campanha, Uhum. a eleição de Emília Corrêa para a prefeitura de Aracaju. Eu fui um dos coordenadores. E aí, na hora de escolher as funções, quem iria para onde, Emília eleita? ela eleita, Uhum. ela começou a escolher todos, e ela me chamou um dia e perguntou o que eu pensava. Eu disse, prefeita, eu Ela sou chama você de Hugo ou Guinho? o Hugo. E o Hugo mesmo. Ela disse, ela me chamou e perguntou o que eu pensava. Eu disse, prefeito, eu sou um soldado, onde a senhora me colocar, eu estou à disposição. E eu imaginei, ela falou da Insub, o que você acha da Insub? Aí eu disse, eu estou à disposição, prefeita. Só que eu imaginei que era um cargo de gerência ou diretoria, até porque, veja, dentro desse panorama, é porque a gente não chegou em 2018. Uhum. Eu fui motorista de aplicativo, Você eu também sou foi... motorista de aplicativo, eu tenho aplicativo. Você tem um aplicativo. Então, eu fui motorista de aplicativo e muitos me conheciam como Hugo do Uber. Então, assim, as pessoas, de maneira pejorativa, acharam, não, um cara é Uber, como é que o cara vai assumir a Insub? Foi o que começaram a comentar no início, quando eu fui Não convidado. está preparado. Não está preparado. E aí a prefeita me chama e eu digo, prefeito, estou à disposição, mas eu acreditei que seria para uma diretoria, uma gerência. E aí ela fala, primeiro me chamou perguntando, eu falei sobre isso, ela foi para casa, acho que orou a Deus, que tudo que a Emília faz é conversando com Deus. E em um outro dia me chama e diz, por que você não assume a presidência da Insub? Você tem coragem? Eu O disse, quê? prefeito, eu sou um soldado. Esse desafio, se a senhora me der, eu só tenho um compromisso com a senhora. Como tudo que eu faço na minha vida, ser o melhor presidente da história da Insub. Fazer com excelência. Fazer com excelência. E esse desafio ela me deu. E eu vou buscar ser. Muita gente, mas você acha que você é o melhor presidente? Não sou eu que vou dizer isso. Quem vai dizer é o povo. Deixa as coisas acontecerem. Eu quero, quando eu sair da Insub, eu quero que as pessoas digam, rapaz, passou um presidente aqui que não atrapalhou a vida de ninguém. Primeiro ponto, viu? Que não prejudicou ninguém e só fez o bem à população de Aracaju. Essa é a minha missão em tudo que eu assumo. Eu nunca vou entrar para assumir uma função para que eu possa utilizar dessa função, ou seja lá o que for, para prejudicar a vida das pessoas. Então, a Insub, para mim, é o local onde eu posso fazer um trabalho que vai melhorar a vida das pessoas, sobretudo a vida dos aracajuanos menos favorecidos. Imagine que muita gente tinha dificuldade em saber até quem era o presidente da Insub. E hoje as pessoas têm o meu telefone. As pessoas me ligam.
Só vai ter uma árvore aqui para podar. Eu disse, me mande no zap aí que eu vou encaminhar pro setor. Antigamente dizia, vá lá no protocolo e faz. Mande no meu zap a Ou seja, é foto. contato direto. Direto. Mande no meu zap a foto, a localização que eu vou encaminhar pro setor. Se você puder fazer um protocolo, eu lhe agradeço. Mas pode me mandar que eu já vou adiantar aqui. A pessoa vai lá, faz o protocolo, mas eu mando diretamente pro setor. E aí as pessoas não entendem. É da maneira que eu entendo que deve ser o serviço público, servindo as pessoas. Servindo as pessoas. Hora nenhuma, ninguém vai ter dificuldade de falar com o Hugo. Não tem dificuldade. Por que não tem dificuldade? Porque eu sou um servidor público. Isso. A prefeita Emília, ela diz assim, nós somos empregados do povo. Quem paga o nosso salário são o povo, é a população, são as pessoas. Então, assim, a gente deve respeito a elas. Aí se uma pessoa entrar e disser assim, Hugo, minha rua tá suja, ela tá errada? Não tá, minha amiga, me mande uma foto, um vídeo explicando o que é que você tá. E me mande a localização fixa. Aí a pessoa me manda. Automaticamente eu já ligo pro gerente e digo, vá lá, o número da pessoa que fez isso, falou comigo, foi essa, e vá lá buscar resolver. E eu tô falando aqui num podcast que quando as pessoas assistirem, vai dizer, realmente ele faz isso. Então, eu sei o que eu tô falando, porque é exatamente da maneira como eu faço. E as pessoas estão ajudando o gestor Ajudando a o resolver gestor, os problemas. Aracaju, apesar de ser uma cidade pequena, territorialmente falando, é uma cidade complexa. Então, assim, tem várias. Imagine que a gente não tem uma pessoa varrendo cada rua. Não tem como. É financeiramente incompatível. Quando a pessoa me diz, aqui já passou do limite, aqui está no limite, já o mato já cresceu, ela está me ajudando, porque eu teria que ter um supervisor passando lá, só que não tem como supervisionar todas as ruas de Aracaju todos os dias. As pessoas são seus olhos. As pessoas são meus olhos. Então, quando ela vem falar comigo aqui, eu não sinto. Pelo contrário, aí é a crítica construtiva, é a crítica que eu quero receber. E está me ajudando. Eu vou lá. Quando falou, automaticamente eu mando para alguém ir ao local verificar. E aí eu digo mais, que é que as pessoas não acreditam. Eu mesmo saio para verificar. Às vezes a pessoa Você vai em loco? Eu vou em loco. Outro dia desse, era acho que perto de 4 horas da manhã. Acordei. 4 da manhã? Eu acordo normalmente às 6, 7 horas da manhã, é o horário que eu acordo. E nesse dia eu dormi muito cedo, acordei 4 horas da manhã. E eu disse, rapaz, peguei a agenda começava às 7 já. E eu tinha pedido para fazer algumas demandas que as pessoas tinham me cobrado. E era 4 e pouquinho da manhã. Eu tomei um banho, saí de casa antes de 5 a namorada disse, você vai para onde? Eu disse, eu vou aqui porque eu passei algumas demandas e eu vou verificar se foi feito. E saí verificando. Rua a rua do que eu tinha passado. Aí quando chegou, não liguei para ninguém às 4. Quando chegou 6:30 da manhã, voltei para casa e tomei outro banho. Antes do banho, que eu costumo ficar muito sentado no vaso, acho que não sou eu, muitas pessoas. Você não está sozinho. Eu estava enviando o que tinha acontecido, eu estava enviando lá, que estava ok. E o que não tinha, eu disse, olha, falta aqui, 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 aqui. Aí o gerente até perguntou, disse, presidente, quem disse ao senhor, quem mandou essa foto pro senhor que não tá feita? Ele achou que alguém tinha mandado a foto. Aí eu disse, eu que tirei a foto. Ele, então tá explicado. Porque ele também achou que tinha sido feito, porque ele tinha passado a demanda e não tinham feito. Certo. Ele disse, então tá explicado. Realmente não foi feito. Porque a equipe me passou que tinha sido feito. Eu disse, quando eu enviar, é para você ir lá verificar. Se você não puder, mande alguém que certamente te passe o que aconteceu, a verdade. Porque a gente não pode ser enganado. Porque quando a gente está sendo enganado, a gente às vezes passa uma informação e acaba enganando a pessoa que foi quem pediu a demanda. Então, assim, eu tenho esse costume de eu mesmo ir em loco lá verificar se está feito. Se tiver feito, eu vou lá e coloco, foi feito, está contente. Se não foi, eu disse, olha, está faltando, tem que resolver. Mas vamos resolver. Mas tem que resolver. Então, assim, eu costumo, eu mesmo ir. Logo no início da gestão, eu tive um problema com o motorista do carro-pipa. Eu tomo shake num determinado local, se passar Herbalife, eu tinha um jardim na frente e eu disse, pô, esse jardim tá seco. Eu liguei para a gerente de áreas verdes. Como é o roteiro do carro-pipa? Ela, não, é rastreado, tá. Eu disse, tá bom, era início de gestão. Eu disse, veja se ele passou nessa praça. Ele disse, a praça, o local onde era. Aí ela disse, vou verificar. Deu 2 minutos, ela me ligou. Ele disse que saiu daí tem uns 15 minutos.
Ele disse, ele regou a praça, regou. Eu, olhando a grama seca, eu meti o dedo na areia, seca, seca, seca. Evaporou a água, pronto. Aí eu, com a ligação, eu disse, olha, eu estou aqui nesse local que eu tô falando. E a chance dele ter regado essa grama aqui, esse jardim, é zero. Aí ela disse, eu disse, Não, mas ele me disse que... Eu disse, diga a ele que eu estou aqui e que ele retorne para fazer o serviço, porque se ele não retornar, aí vai ser um pouco pior a nossa... O que a gente irá fazer. Uhum. E aí eu fiquei lá esperando ele chegar. Realmente, ele estava a 15 minutos do lugar e ele tinha passado no rastreador, mostrou que ele passou, só que ele não regou. Aí, quando ele chegou lá para regar, eu estava lá, esperando, braço cruzado, ele me viu. Presidente, desculpa, é porque a gente teve que passar rápido. Eu disse, olha, veja, você tem até o direito de não ter feito. Você não tem o direito de enganar o seu superior, Isso. porque quando você engana o superior, você está enganando a prefeita, se perguntar, ou o povo, a população, Que paga o seu que salário. paga o seu salário. Aí ele disse, não vai acontecer mais. E graças a Deus, até hoje, Resolveu. não tem um problema com essa questão, principalmente da rega, porque eles sabem que eu passo, e eu passo mesmo, desço, olho, boto o dedo na grama. Mas porque cobrar faz parte, né? Faz Até parte. porque você é cobrado, né? Hugo, infelizmente, olha, o nosso tempo, poxa, ó, quando a conversa é boa é desse jeito, ó, o tempo, ó, voa, tá? Mas assim, eu ainda tenho algumas perguntas para te fazer, e inclusive, ô Brodinho, ela mandou alguma mensagem, Brodinho? Fala aí. Mandou demais. Eita, Pra como variar. sempre, né? Ó, ela quer tomar de conta de tudo, mano. Daqui a Não, pouco ela vai querer ela- que eu saia e eu é Ela que quer faço o essa... podcast pra ela, não sei se você já percebeu isso. Daqui a pouco ela vai ter que fazer o podcast dela, podcast da Odete. Odetecast. Como? Odetecast. Rapaz, não diga isso não, que ela vai se Eu vou emocionar. pedir royalty, Ó, se ela topar fazer. mas assim, gente, assim, lógico que existem muitas perguntas que eu gostaria de fazer pro Hugo Ezogi. Agora acertei, tá? Mas assim, o nosso tempo é corrido. Mas eu ainda, claro que eu quero fazer aqui uma pergunta falando sobre a Insurb e depois já quero deixar aqui pré-agendado com você uma volta para que a gente possa mais detalhar sobre o serviço da Insurb, né? O que a Insurb faz pela cidade. Mas isso vai ficar para a próxima edição, o próximo episódio, tá? Depois a gente vai agendar, já fique em alerta aí que eu logo estarei entrando em contato com você, tá? Para que a gente possa remarcar. Mas eu quero que, em poucas palavras, Hugo, você defina, a partir do momento que você assumiu a presidência da Insurb até hoje, a sensação é de dever cumprido? Ou você, digamos, eu só consegui fazer 2% do que eu penso? Porque eu vejo, né, desde o início da sua fala, que você trabalha com uma palavra muito importante, ou com uma frase muito importante. Eu busco a excelência. Tá? Então, por gentileza, em poucas palavras, resuma o máximo que você puder. Fale desse período, do início, né, de assumir a presidência da Insurb até a data de hoje, dia 12 de agosto de 2026. Então, veja, eu diria que quando eu recebi a Insurb, quando eu recebi, a cidade estava no lixo. Dia 31 de dezembro tinha parado a coleta da cidade. Quem lembrar só basta fazer um Google aí, dar um Google, vai ver como é que a gente recebeu a cidade. A cidade estava no lixo, a empresa de limpeza pública tinha paralisado o serviço por falta de pagamento, e aí a gente recebeu muito ruim. Então, assim, qualquer limpeza que fizesse já seria melhor. Então, no primeiro dia a gente conseguiu limpar a cidade, foi o Réveillon. Eu amanheci o Réveillon na Orla de Atalaia. Dia 1º. No dia 1º, comecei trabalhando. E aí, o maior desafio foi organizar a limpeza pública. Hoje, diria que essa missão eu cumpri. Nós hoje não é mais um contrato precário, que era o emergencial. Era um emergencial que vinha de anos sem licitação. A prefeita Emília Corrêa disse, olha, a missão da gente é deixar a cidade organizada administrativamente, organizada nas estruturas, e para se organizar isso precisa fazer o correto, que era a licitação do lixo, que a última que tinha sido feita tinha sido em 2017, se não me engano. E aí a gente consegue entrar, fazer a licitação do lixo, que foi feita
em janeiro de 2026, ou seja, em um ano de gestão, a gente conseguiu organizar a questão do lixo, dar consistência àquele contrato. Hoje nós temos um contrato que é de 5 anos, renovável por mais 5, com 2 empresas fazendo parte de um consórcio. Então, a parte da limpeza pública, a gente conseguiu resolver. Porém, temos várias áreas na Insub. A gente tem a poda de árvores, também conseguimos regularizar o contrato. A gente tem os cemitérios, que precisa melhorar muito. Por isso que eu não vou dizer que somos uma excelência. A gente pegou, quem conhece o cemitério São João Batista, é um cemitério que foi largado por décadas lá. A gente não teve como resolver o problema dos cemitérios públicos. Por enquanto. Por enquanto. Mas por isso eu digo que a gente não vai chegar na excelência. Mas diria que melhoramos do que estava, melhoramos 80%, 90%. Do que a população merece, acho que melhoramos 50%. Estamos na metade do caminho. A gente tem um sério problema, que é o problema de descarte irregular, que essa, para mim, é uma missão, que é diminuir a quantidade de descartes irregulares, porque o câncer da limpeza pública é o descarte irregular, e a gente vai conseguir fazer isso sim. A gente está no foco para resolver, e são problemas que não resolvem da noite para o dia. Mas, como eu disse, a população merece muito mais. Aracaju está mudando de verdade. É uma mudança que não acontece do dia para a noite, mas que em 1 ano e 7 meses de gestão, as pessoas já sentem isso. E eu digo isso porque eu sinto nas ruas. As pessoas me agradecem, obrigado. Obrigado, o lixo não... As pessoas agradecem o simples, veja que é simples. A prefeitura faz a obrigação dele, que é a empresa coletar o lixo na hora certa, com programação. A gente faz a nossa obrigação e as pessoas agradecem por isso. Tem nada melhor pra gente do que isso. Pessoas que agradecem porque a gente tá fazendo o nosso trabalho. A gente não tá fazendo nada além. É o nosso trabalho. É o dever. É o dever. E eu sou grato a cada garia, cada margarida que faz isso. Ali são histórias que tem ali. Mães, imagina, eu queria muito tratar melhor, inclusive. Imagina, às vezes eu encontro algumas margaridas, ela, presidente, deveria ter um banheiro aqui, porque a gente às vezes está naqueles dias e eu não tenho um banheiro para ir, porque eu estou na limpeza pública na rua. E eu estou buscando um meio e a gente vai resolver esse problema. Por isso que eu digo, tá no melhor dos mundos? Não tá. Mas eu tenho que buscar um meio. Tem que ter a sensibilidade. Aquelas mulheres têm que ter o direito de ir ao banheiro num local digno. Entendeu que a gente já fez muito, mas que tem muito a fazer ainda? A gente já fez muito. Ó, em 1 ano e 7 meses, a gente já caminhou. Acho que dos 16 anos que eles passaram, a gente já fez em 1 ano e 7 meses. O que não foi feito na gestão passada, foi feito em 1 ano e 7 meses de gestão. Porém, ainda tem muito a fazer, porque Aracaju está muito atrasada. No quesito limpeza pública, hoje somos referência no Nordeste. Saiu a pesquisa agora, a gente com o primeiro do Nordeste, um dos primeiros no Brasil, e a gente, hoje, eu faço parte da frente dos prefeitos, eu sou o representante do Nordeste. Veja, da menor capital do Brasil, a menor do Nordeste, sai o representante do Nordeste. Isso é orgulho para mim, isso. Saber que fez parte de uma chapa onde foi praticamente unanimidade. Então, para mim, eu fico muito feliz. Acredito que nunca aconteceu. Acho que eu sou o primeiro presidente que assume uma função de tamanha relevância. Então, assim é a maneira como eu penso a Insub. A Insub precisa, respondendo a sua pergunta, precisa fazer muito mais, porque as pessoas merecem mais. As pessoas merecem mais. Mas já fizemos muito no tempo que passamos. Bom, chegou aquela hora. Ô, Brodinho, a gente pode colocar agora as perguntas da Odete, por gentileza. Perguntas e respostas rápidas agora, meu querido Brodinho. Oi, menino, tava muito saudade de você, menino. É com você. Eu quero fazer uma pergunta ao Hugo. Menino, como é a rotina de um presidente da Insub? A rotina, acho que eu citei aqui agora, né? Acordo cedo e durmo tarde. A gente tem a parte administrativa e tem a parte de rua, né? A parte de operação. Então, imagine que a gente cuida desde do balizamento náutico, ao cemitério, aos mercados, à limpeza pública, aos eventos.
tudo isso aí é a Insurb quem faz. Então é uma rotina bem puxada, mas é gratificante. Como eu digo, é gratificante quando a gente consegue resolver os problemas. Chega o problema, a gente busca resolver. A gente cuida da cidade, é uma rotina. Imagine que eu sou o zelador da cidade. Pensa assim, ó, tem um zelador da cidade, é a Insurb. Caramba. Tem mais pergunta, Odete? Então, eu de novo. Ah, Ei, tá. Hugo, qual foi o maior desafio desde que você assumiu a presidência da Insurb? O maior desafio, eu acredito que foi vencer aos processos que tinham há anos sem fazer, como é o processo da licitação do lixo, e regularizar a limpeza pública da cidade. Então, imagine, recebi a cidade no lixo. Recebi a cidade no lixo, organizei o processo, de imediato, a gente organizou com um processo emergencial, e depois a gente consegue sair do processo emergencial, que é um processo precário, e fazer a licitação de limpeza pública, onde a empresa vai passar 5 anos, podendo passar mais 5, caso o presidente que lá esteja queira renovar, ou seja, eu dei estabilidade na limpeza pública. Esse foi o maior desafio e falo com muito orgulho. A prefeita me deu essa missão, resolva. Missão dada, missão cumprida. Ela faz assim, Hugo, resolva. Então, eu consegui resolver esse problema, acho que esse foi o maior desafio. Mais perguntas, Brodinho? Então, Brodinho, olha, eu de Rapaz, ela é apaixonada por Ei, você, mano. Hugo, existe alguma história marcante vivida durante sua gestão que você nunca esqueceu? Hugo, Calma, Odete. A história marcante que eu nunca esqueci Durante a presidência durante da a Insurb. presidência da Insurb. Então, eu acredito que é a mesma. A questão da a questão da limpeza pública, quando a gente recebeu a cidade no lixo. Veja, você recebe a cidade no lixo, e era literalmente no lixo. Você passava, via os túneis de lixo, e você ter que resolver aquele problema em 1, 2 dias. Eu confesso que algumas vezes deu vontade de chegar, pegar aquele lixo, eu mesmo sair catando na rua para poder resolver o problema, porque era algo que não era do dia para noite. E essa foi a questão mais marcante que teve, foi ter que receber a cidade no lixo e entregar dignidade às pessoas, entregar a cidade limpa. Eu acho que esse foi o maior desafio. Eu vou pedir para você colocar a última pergunta. Eu sei que ela mandou muitas, mas hoje eu vou dar uma podadazinha na Odete, porque ela tá para frente, tá? Por gentileza, Brodinho, colocar a última pergunta da Odete, meu querido. Hugo, como você avalia a importância dos servidores que trabalham diariamente nas ruas da cidade? Eu falei sobre isso já agora há pouco. Para mim, os garis e as margaridas, os agentes de limpeza pública do ASG, ele faz parte do coração da cidade, é o que pulsa. As pessoas só sentem falta deles quando eles entram em greve ou quando eles não estão na rua, e aí eles sentem falta da limpeza pública. Mas são os guerreiros da limpeza pública, tenho muito orgulho de estar à frente e fico muito feliz, mas é muito feliz mesmo de saber que temos margaridas, garis, que valorizam a cidade deles, porque veja, Vestem a camisa. eles vestem a camisa, eles limpam a cidade. Enquanto muitos, eu fico muito triste quando eu tô dirigindo e eu tô dentro de um carro e alguém tá jogando um lixo pela janela. E aí eu vejo aquele lixo e digo, poxa, vai ter que vir um gari, uma margarida para vir aqui limpar. Porque a cidade mais limpa não é aquela que a gente limpa mais, é a que as pessoas sujam menos. Então, a gente tem hoje garis e margaridas, que são os heróis da limpeza pública, que mantêm nossa cidade limpa. É um orgulho para mim, então esses são, para mim, eu vou dizer, a gratidão que eu tenho a cada gari, a cada margarida que sai de casa todos os dias, 4 da manhã, para quando chegar às 6 horas da manhã, o centro da cidade tá limpo. Imagine que todos os dias à noite o centro tá sujo, porque as pessoas sujam o centro, mas quando chega no outro dia, 8 da manhã, tá limpo. Imagine a mágica do lixo, que eu digo a mágica do lixo, que é você sai, coloca o lixo na porta, e entra. Quando você volta, já levaram seu lixo. A mágica do lixo, eu digo aí, a mágica do lixo. Alguém levou um pai de família que passou a madrugada toda, às vezes você bota o lixo 7 da noite, 6 da noite, e entra dentro de casa e tem guerreiros ali correndo para catar aquele lixo, botar dentro de um caminhão e levar para o local devido. Então, são um orgulho para mim, os garis, as margaridas, os agentes de limpeza. Hugo, olhando para essa câmera, por gentileza, eu quero que você agora dê um recado especial
para quem acredita em você, no seu trabalho e quem gostaria de ver o que você faz sendo executado com excelência. Por gentileza, Hugo. Eu primeiro quero dizer que o que eu faço, o que o presidente da Insurb, Hugo, faz, é com muito compromisso, com muita responsabilidade e determinação para que dê tudo certo. Mas tudo que é feito na Insurb é designado e determinado pela prefeita. A prefeita diz, Hugo, tem esse problema. Hugo, o nosso plano de soluções para Aracaju foi esse. E eu busco seguir esse plano de soluções. Desde os ecobueiros, das ecobarreiras, que foi implementado, que no próximo podcast eu quero estar aqui falando com você. A limpeza dos canais, a cidade não alagar. Veja, Aracaju não encheu de água. Então, quero dizer a vocês, o que a gente faz é por você, é pela população de Aracaju. E é com a determinação de que a gente tem que fazer, no mínimo, o melhor para a população de Aracaju. O mínimo sempre é mais. O mínimo sempre é mais. Agora, o contrário. Por favor, olhando para essa câmera, eu quero que você mande um recado agora para quem deseja que você vá mal na sua gestão e que não acredita em você, o que cara que faz aquela crítica destrutiva que quer você mal. Por gentileza, olhando para essa câmera agora. Veja, Fala. eu costumo dar exemplo, assim, eu digo que a Insurb é um animal de tração, puxado por um burro. O burro sou eu, o presidente. Aí eu digo, quem está em cima fazendo peso, desça para me ajudar a puxar. Quem está atrás ajudando a empurrar, eu agradeço. E quem está tentando atrapalhar, esqueça, eu vou eliminar porque eu não enxergo, só olho para frente. Meu foco é só fazer o certo até dar certo. Quem está tentando atrapalhar, eu elimino, porque essas pessoas que tentam atrapalhar, que tentam fazer o mal, eles por si só se destroem. Então eu não dou atenção a elas. Muito obrigado por sua presença, espero que você tenha gostado. E já fica aqui, tá? Um convite feito para você voltar aqui, para a gente ir mais a fundo na questão do papel da Insurb, né? Fiquei devendo a vocês, né? Mas não é porque vai ter o segundo episódio. Calma. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Sou muito grato por você ter aceito, né, esse bate-papo aqui. E eu tenho certeza que você conheceu um pouco mais do Hugo Ezogi. Vaguinho, eu agradeço sua audiência e tenha certeza que assim, eu estou à disposição para retornar aqui no futuro próximo. E conte comigo, conte com a Insurb, a população de Aracaju pode contar com a Insurb, com a gestão da prefeita Emília, para fazer o melhor. Essa é a nossa missão. Eu lembro de uma frase que a prefeita dizia durante toda a campanha: Deus, não me deixe chegar em lugar nenhum se não for para melhorar a vida das pessoas. Então essa frase que ela dizia marcava a gente. E eu escutei isso dezenas de vezes. E eu digo, se Deus deixou a prefeita Emília chegar, é porque Ele quer que a gente melhore a vida das pessoas. E aí a gente está fazendo isso. Muito obrigado, meu querido Brodinho. Muito obrigado, Brodinho. Brodinho, só pra gente concluir com chave de ouro, eu quero gravar o meu conteúdo, Brodinho. Qual é o estúdio que eu procuro? Na Colina Studio. Como é que eu faço? Especialista em podcast. Desculpa, repita. Na Colina Studio, o especialista em podcast. E como é que eu faço pra entrar em contato, Brodinho? @ na Colina Studio no Instagram ou pelo número no WhatsApp 799-9987-1843. Você vai assistir os cortes desse nosso bate-papo aqui no meu Instagram, tá? @WNLocutor. Combinado assim? Então finalizamos por aqui mais um episódio do Pod Questionando. Semana que vem nós vamos conversar sobre tecnologia da informática e redes sociais. Franklin Saraiva, o especialista, estará comigo aqui. Um beijo, até o próximo episódio.